Um bom dia a todos nós. Roguemos nesse momento ao nosso Mestre Divino, Jesus, para que Ele possa abençoar a cada um de nós e também os que não puderam vir ou estar hoje aqui, e que nos ajude também a ampliar o nosso entendimento para as lições do dia. Tendo por missão transformar o mundo, o amor é a presença de Deus na psicosfera do planeta terrestre. Sendo assim, o amor é essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possui dentro de si a centelha do fogo sagrado do amor. Nos mundos superiores, é o amor que harmoniza e dirige os espíritos adiantados. A Terra hoje, envolta pelas zonas escuras do sofrimento, das dores, será purificada pelo fogo sagrado do amor. A vitória do amor será também a nossa vitória, a vitória de todo o ser humano. Jesus recomendou que o amor seja a pedra angular de todas as construções. Ele considerou o amor como o maior mandamento e o sintetizou em todas as leis e profetas. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos vamos conhecer, experimentar, praticar e viver a maior experiência e desafio da nossa vida, que é o amor. O amor que já existe em nosso íntimo, esperando o momento para exteriorizar-se em plenitude. E como todos estamos fadados ao bem, é inevitável que o amor se torne o meio de chegarmos até ele. Os sacerdotes e escribas, os fariseus e saduceus, quando buscavam a Jesus, era sempre com mal disfarçada hipocrisia. O objetivo? Comprometê-lo. Mas Jesus, psicoterapeuta especial, conhecedor da alma humana, sempre os desarmava. Certo dia, um escriba que seguia Jesus, destacando-se da multidão, perguntou ao mestre: qual o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta ecoou na multidão, que mais se aproximou do mestre para ouvir a resposta. E aquele, meus amigos, se fez o momento máximo de todo o ministério do Mestre Divino. Estaria ele com ou contra a lei antiga? Era o que pensavam todos. A indagação direta exigia uma resposta concisa e clara. E o Divino Mestre respondeu, tranquilo: o Senhor, nosso Pai,
é o único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E ainda prosseguiu o mestre de forma suave. O segundo é esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que estes. O mestre assim nos ensinava que era necessário amar-se, já que aquele que não se ama não consegue amar o outro. Aquele que aprende a amar-se sem egoísmo, sem o desejo de acumular, que vive para repartir, sem a paixão de posse, mas com sentimento de libertação. E o escriba, despertando da magia das palavras do mestre, disse com muita emoção: muito bem, com razão disseste que Deus é o único e que não existe outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças é amar ao próximo como a si mesmo. E que isso vale muito mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que ele respondia sabiamente, disse: não estás longe do reino de Deus. Estavam assim lançadas as sementes da luz. Naquele momento se conhecia os meios que devemos utilizar em quaisquer situações. Amar, amar e amar. Estava inaugurada a Era Nova. E a sinfonia do amor iniciava o período do bem na Terra. Quando Jesus tomou como base de sua mensagem o amor, o mundo renovou-se de um momento para outro. A esperança tomou conta das multidões. Novos horizontes foram traçados para a humanidade. O alto amor nada tem a ver com a egolatria. A egolatria que é o culto a si mesmo. Quem se ama se esforça sempre para entrar em sintonia com o bem. O alto amor eleva a criatura à plenitude e o auxilia no desenvolvimento das virtudes que se encontram adormecidas no imo do ser. Por isso, meus amigos, se faz sempre necessário analisar a nossa conduta em relação a Deus, em relação ao próximo e em relação a nós mesmos. A vida sempre nos encaminha à presença do próximo, porque o nosso igual é o irmão do caminho que se transforma em estrada e que nos conduz sempre ao mais alto. Estamos sempre estabelecendo vínculos ao longo de nossa vida, pela necessidade que temos do convívio com o nosso semelhante. Queiramos ou não, estamos sempre na companhia de alguém, a quem chamamos companheiros próximos. E se convivemos com eles, é para o nosso aprendizado,
para o nosso crescimento, para melhor também entender a própria vida. E assim vamos estabelecendo laços de amizade, de fraternidade, de amor. Isso permite que o conjunto de virtudes cresçam em nós. Nos dizem os benfeitores de luz que a fraternidade é o laço de luz que une as criaturas na mesma sintonia. O amor fraternal é aquele amor livre das paixões inferiores e que prossegue com a alma, mesmo depois da desencarnação. Por isso é necessário que usemos a fraternidade para atingirmos a luz. Se existem companheiros em todos os lugares onde nos movimentamos, nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazê-los amigos, amando-os sempre sem exigência. Porque cada criatura é um dínamo divino que no futuro poderá nos oferecer energias que alimentarão o nosso coração. É o que nos ensina os bons espíritos. Nós passamos por muitos planos da vida, mas é sempre a mesma vida que nos ensina, que nos educa. Isso nos mais variados campos de lutas. Campos de lutas esses que chamamos trabalho. Tudo é trabalho. Mesmo à distância, através da prece, através da prática do amor, se trabalha. Pois o espaço não existe para quem ama. Os espíritos superiores descem dos planos superiores todos os dias. Eles vêm à Terra com a finalidade de educar a mente humana. Isso por ordem do nosso Criador, como Jesus o fez. Mas todos temos necessidade desse contato com o nosso semelhante. Alguns desses vínculos são automáticos, como os que temos com os nossos familiares. Mas outros são estabelecidos por afinidade, por simpatia. Sempre que nos isolamos, nós tendemos a vivenciar conflitos e perturbações físicas, emocionais e psicológicas. É verdade que nem sempre conseguimos desenvolver relacionamentos em clima de respeito, de amizade. Mas se isso ocorre, é por conta das nossas paixões primitivas, paixões essas que ainda nos dominam e dificultam, assim, as manifestações de equilíbrio na convivência com o nosso igual, com o outro. Todo relacionamento exige reciprocidade, isso para o ensejo do bem-estar, do intercâmbio de vibrações harmônicas. Paulo de Tarso já nos alertava que a ponte entre nós e Deus é o outro. Vejam que interessante. Um jovem deficiente visual caminhava logo ao entardecer
de volta para sua casa. E ele ia ali tateando com sua bengala para identificar os acidentes do caminho. Só que naquela noite, um pequeno arbusto que ele tinha como referência fora arrancado. A rua deserta, ele não conseguia ouvir voz de alguém por ali, e ele ia lá, seguia tateando e com dificuldade. Até que, em determinado momento, ele sentiu que estava já fora do seu rumo, da sua volta para casa. E quando isso ocorreu, ele pôde ouvir uma voz de uma mulher que perguntou a ele: está tendo alguma dificuldade? Eu posso ajudá-lo? Ela se aproxima, ela diz isso com uma pouco distância, aí então aproxima-se dele. E normalmente repete: posso lhe ajudar? E ele conta para ela sobre o arbusto que for arrancado e ele está com dificuldade de chegar até a sua casa. Ela então se oferece para levá-lo até o lugar onde ele morava. E assim fez. Ela levou até lá. Quando ela chega lá, ele fala para ela: eu não tenho palavras para lhe agradecer, não, por você ter me trazido em casa. Eu não sei o que seria de mim se você não tivesse aparecido naquela hora. E ela vira-se para ele e diz: quem tem que agradecer sou eu. Quando eu lhe encontrei, eu estava numa ponte que fica próxima ao seu caminho e eu iria me suicidar. Meu marido me abandonou. Eu não tenho ninguém no mundo, só ele. E eu me sentia totalmente perdida. E quando eu vi tateando sem rumo, naquele momento eu desisti do meu intento. Meus amigos, quantas vezes nós nos sentimos derrotados, sem rumo, com vontade de desaparecer, de sumir. E de repente nos visita braços amigos que nos sustentam antes da queda, nos mostrando caminho a seguir, nos trazendo a esperança. E isso tudo nos dá certeza de que nós nunca estamos sós, de que nós nunca estamos desamparados. E uma outra coisa, que nós necessitamos do outro para viver. O próximo é assim o degrau bendito que nos leva a Deus. Portanto, devemos nos colocar lado a lado com os nossos irmãos em humanidade, seguindo, dando continuidade à nossa jornada evolutiva, educando-nos sempre para viver pacificamente, suportando-nos uns aos outros. Só assim conseguiremos a tolerância recíproca e a fraternidade legítima. O Evangelho nos recomenda a amar os nossos irmãos em humanidade, entre as pedras e sombras da difícil caminhada. A Boa Nova não se refere só que devemos amar aqueles que são bons para a gente, aqueles que nos fazem felizes, mas sim a todos. Aqueles também que nos exigem auxílio fraterno, segurança. O Evangelho nos recomenda a amar os doentes, os impertinentes, os fracos, os insubmissos, os cínicos, os desajustados. Aquele irmão iluminado já é uma obra viva do Pai.
A vida, meus irmãos, pode estar recheada de dificuldades, de aflições, mas devemos aprender a valorizar as oportunidades difíceis, com fé, com esperança, buscando sempre a compreensão, a harmonia, junto ao nosso igual, junto ao nosso semelhante. Conviver é aprender. À medida que se estreitam os laços de amizade, o relacionamento se torna mais profundo, culminando muitas vezes com a identificação de propósitos e ideais. Nos relacionamentos sociais, se deve evitar a mentira, a bajulação, a falsidade. Infelizmente, nós vemos muito isso, muitos desses comportamentos mórbidos hoje em dia, que se expandem nos relacionamentos comerciais, políticos, culturais e virtuais. Ao propor o amor às criaturas humanas, Jesus considerou a necessidade de relacionamentos saudáveis. Em toda parte encontramos o nosso semelhante, buscando em nós a capacidade de entender, de ajudar. Aqueles a quem chamamos adversários ou inimigos também são nossos companheiros de jornada. Eles se encontram no mesmo barco que a gente. E vejam bem, são eles que radiografam os recessos de nossa alma, fixando os nossos defeitos, para que possamos corrigi-los. Nosso companheiro é também aquele que aparece na posição de necessitado, para nos testar o amor, o desprendimento, ou na posição de benfeitores, nos estendendo as mãos em forma de auxílio. O nosso próximo é aquele que nunca vimos, mas também aquele que passa pela rua e nos olha indiferente. É a criança que passa ao nosso lado, o mendigo que nos fala ou acena à distância. É aquele que nos traz o problema para testar a nossa capacidade de auxílio. Mas é também aquele que nos calunia para medir a nossa tolerância. O que nos induz à tentação para medir a nossa resistência. É o amigo, é o companheiro que nos solicita o recurso fraterno. Os que estão sentados ao lado de vocês são seus próximos. E vocês que estão me ouvindo são meus companheiros, meus próximos. E quanto mais sejam diferenciados os nossos próximos, melhor para nós. E vocês sabem por quê? Porque aprendemos muito com as diferenças. Os iguais, é verdade, facilitam a convivência, mas podem nos levar ao comodismo, a uma parada de crescimento espiritual. As pessoas mais difíceis são aquelas que nos levam a nos esforçar mais para ajudá-los e também para nos ajudar. É com elas que nós vamos aprendendo a controlar as nossas reações negativas, ao mesmo tempo que vamos nos conhecendo melhor.
exercitando assim a nossa autoeducação. É através do próximo que somos, nós em nós, já que somos todos filhos de Deus, irmãos em humanidade. Por isso mesmo, Jesus reafirmou o velho ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. Nos contam que um médico baiano pediu a um motorista de táxi que o levasse a um determinado bairro de Salvador, porque havia ali uma pessoa que estava precisando dos seus cuidados. E ele teria que chegar lá com urgência, porque o caso era sério. O motorista de táxi, então, diz para ele que não dava, que ele já tinha encerrado o expediente e que não podia ajudá-lo, que ele procurasse outro. O médico, então, insiste, dizendo, olha, é um caso sério, porque uma vida está se diluindo e eu preciso chegar lá em tempo. Por favor, leve-me até lá. E o motorista ficou ainda mais irritado, disse, já falei que não. Procure outro, eu já terminei meu expediente, estou cansado e vou voltar para casa. Já falei que não. E assim, o motorista de táxi toma o caminho para casa. Quando chega lá, vê que havia uma confusão dentro de casa, alguma coisa estava acontecendo. E quando ele abre a porta, a mulher corre para ele e diz, nosso filho está semi-asfixiado. Ele está em convulsão. E o motorista, meio perdido, pega a criança e vai levar para o carro para chegar até o pronto-socorro mais próximo. Quando, nesse momento, um outro táxi para junto do dele. E quem desce? O médico. E o médico, sem olhar para ele, já vai imediatamente buscar o menino, aplica ali algo, adrenalina. Aplica ali a adrenalina no coração para que eles pudessem chegar lá e receber o tratamento necessário. E já coloca ele, já... E o que é que vocês acham de como ficou esse motorista de táxi, o pai dessa criança? Baixou a cabeça envergonhado. Pois é, meus amigos. Quantas vezes nós não deixamos de ajudar o nosso próximo porque simplesmente achamos que não tem nada a ver com a gente. Eu não conheço. Com certeza tem muita gente aí para ajudar, eu não preciso fazer isso. Nos esquecendo assim da recomendação de Jesus, de fazermos aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Não importa quem seja, a que religião professe, a que nível social pertença, mas nós devemos ajudar-nos uns aos outros. Amália Domingos Soler nos diz que o amor é a presença de Deus no mundo. E onde quer que seja semeado, ele vai sempre florescer. O amor floresce onde se planta, por mais árida que seja a terra do coração. As sementes ali plantadas germinam, crescem, florescem. A presença do amor modifica a paisagem, coloca sol e calor onde surge, nos diz ainda Amália Domingos Soler. Ela ainda acrescenta que ninguém resiste ao poder do amor. Que o amor conquista sem molestar e arrasta com doçura, renovando quem ama e também aquele que é amado. Na vida, meus irmãos, todos somos semeadores. Uns semeiam flores,
e colhem beleza, perfumes, frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas pontas agudas desse espinho. Mas ninguém vive sem semear, seja o bem ou seja o mal. Mas felizes são aqueles que passam pela vida, onde quer que estejam, deixam as sementes da bondade, do afeto, do amor. Dona Angélica era professora em uma pequena cidade. Aos olhos dos outros, ela tinha um comportamento meio esquisito. Era o que se comentava na vila onde existia a escola em que ela ensinava. Os alunos achavam ela meio estranha, porque nas suas viagens de ida e volta da escola para casa, ela sempre gesticulava, fazia uns gestos estranhos, e isso já ocorria há bastante tempo. E as pessoas sempre falavam, mas não tinham coragem de se aproximar e falar para ela o porquê daquilo. Só que ela era uma professora excelente. Várias gerações naquela área ali receberam dela ensinamentos valiosos, abençoados. Ela estava envelhecendo no exercício do seu dever, de preparar as crianças para um futuro melhor. E ela fazia isso com um devotamento quase que maternal. Certo dia, em que ela viajava para a escola, e era sempre de trem, uma parte ela ia de trem e outra caminhava. E um dos alunos dela, que tinha na época 10 anos de idade, se aproximou e perguntou. Ele não resistiu. E os outros ficavam ali tudo esperando, o que é que a professora ia dizer sobre aquilo. Professora, por que você insiste em continuar com essas atitudes loucas? E ela então pergunta, mas o que é que você quer dizer, meu filho, com isso? A senhora fica aí no trem agora mesmo, dando adeuses aos animais, a ninguém, porque a gente não consegue ver ninguém passando, por onde o trem estava indo, abanando sempre as mãos. Professora, isso não é por acaso loucura? A mestra então sorri, porque naquele momento ela compreendeu e disse para ele, você está vendo essa bolsa de couro forrada? E o menino responde, a senhora sempre quando vem e volta está com essa bolsa de couro aí nos seus braços. Eu sei que tem algo aí, mas o que que tem aí dentro? Aí ela diz, é pólen de flores, sementes miúdas. Há quase 20 anos eu faço este caminho, indo e vindo da escola. Antes, a estrada era feia, árida, desagradável. E eu então tive a ideia de embelezá-la, semeando flores. Reúno então sementes belas, delicadas, flores do campo e as atiro pela janela. Sei que quando caem por terra, se transformam em plantas, produzindo flores, dando cor e alegria à paisagem. Como vocês veem, a paisagem já não é mais árida. Há flores em todo lado. Nós podemos sentir o suave perfume delas e a brisa que se espalha por todo lado. Meus amigos, apesar
das recomendações de Jesus, ainda costumamos olhar o mundo através da lente personalística do nosso ponto de vista. Logo, se as pessoas pensam como nós, estão certas. Se pensam diferente, estão erradas. Achamos que as coisas têm que ser feitas ao nosso modo e que nossas ideias são sempre as melhores. Nós vivemos em sociedade e se faz necessário abrirmos mãos de algumas posições, isso para o bem coletivo. Isso também não quer dizer que nós vamos apagar, anular os nossos pontos de vista, não. Mas procurar adequá-los de forma que os outros também possam pensar, sentir, desejar, para que os outros também tenham opinião. Coloquemos nossa posição, sim, mas procuremos também conhecer a posição dos outros. É verdade que conviver é difícil, pois em todos os nossos momentos em sociedade é necessário cuidado, atenção, mas lembremos que é no contato com os outros que vamos praticando a caridade, a fraternidade. Quem aceita os ensinos de Jesus como o único caminho para a paz e para a felicidade, consegue ver no amor ao próximo um ideal a ser conquistado. Devemos aprender a amar a todos os povos da terra, procurando compreender a sua história, a sua cultura. O fato de estarmos nesse país constitui uma oportunidade única em nossa existência, já que aqui temos oportunidade de conhecer gente de todo o mundo. Por isso, temos que aprender a amar essa gente, respeitando as diferenças físicas, sociais, morais, buscando sempre o bem coletivo, para que todas as suas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais, possam ser satisfeitas. O próximo é nosso irmão, estando ao nosso lado ou distante. Portanto, procuremos amá-lo, vivenciando o pensamento, o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, nós viveremos rodeados de amigos e de pessoas a quem desejamos tudo o que queremos para nós. Dessa forma, acreditem, nos tornaremos melhores pais, melhores filhos,